Vamos lá, ao vivo. Vamos falar sobre imunidade hoje. Afinal, quais nutrientes são essenciais para a imunidade? Só o própolis realmente vai fazer toda essa diferença que você acredita aí? Bem, vamos conversar sobre esse tema que é tão extenso, tão interessante e tão relevante para a gente, tá? Então vamos chegando, vamos chamando amigo, amiga. E vão chegando. Boa tarde. Olá! Que bom, vocês estão chegando. Vamos lá, vamos começar? Bem, eu selecionei esse tema para a gente conversar hoje, que é imunidade. Primeiro, pessoal, porque nós observamos, sentimos a real necessidade da gente falar sobre um sistema imunológico fortalecido, equipado e preparado, tá? Principalmente o Covid, a gente não pode fechar os olhos, fazer de conta que ele não está aí, né? Que o Covid não tem a sua ação, a sua influência e que não tem o seu papel no comprometimento de muitas vidas, né? Desde pessoas que ficaram internadas, desde pessoas que vieram a óbito por causa desse vírus. Então, a gente vai falar do sistema imunológico não só voltado para o Covid, porque a gente precisa de um sistema imunológico ativo, funcionando para tudo. Pense assim, o seu sistema imunológico é a sua defesa. E a todo momento nós somos expostos a todo tipo de coisa, certo? Somos expostos desde contaminação física, química, biológica, a todo momento nós estamos sendo expostos. Então a gente precisa do sistema imunológico ativo, certo? Então vamos lá. A gente tem basicamente dois grupos de sistema imunológico: o nato e o adaptativo, certo? O nato, a gente diz que ele não é específico, e eu diria para vocês que assim, é a primeira etapa de defesa do nosso corpo. Então, nós temos algumas regiões que trabalham aí como sistema imunológico inicial. Mucosa da boca, nariz, toda a pele também é uma barreira física, certo? E, claro, mucosas dos órgãos, dos tecidos. Então, nós temos essa barreira física importante de defesa. Então, esses tecidos, boca, nariz, são formados de nutrientes, não é? Um nutriente que a gente pode aqui reforçar e falar é a vitamina A. Que vitamina A, geralmente a gente só associa, só se diz a importância dela para a visão. Mas a vitamina A, né, e os beta-carotenos são importantes na estrutura dessa mucosa e dessa pele, certo? Então, a gente sabe que a primeira via de contaminação, uma das primeiras vias que a gente pode ter contaminação com vírus, por exemplo, Covid-19, é boca, nariz, não é? Então, é importante a gente ter bem estruturado isso, bem delimitado a importância dessa vitamina A, ok? Onde é que encontra a vitamina A? Tá aí nas frutas, nas verduras, alaranjadas, vermelhas. Então, cenoura, abóbora, mamão, certo? São acerola, são exemplos de alimentos que nós encontramos aí. Ou a vitamina A ou beta-caroteno, certo? Que é importantíssimo para a ação dessa etapa do sistema imunológico, certo? Quem tiver dúvida vai deixando aí, certo?
Quem tiver dúvida também sobre própolis, a gente fala um pouquinho sobre própolis, que eu acredito que muita gente ainda tem dúvida sobre ele, não é? A gente fala. Eu coloquei esse título Imunidade além do própolis, porque muita gente pensa que só tomando própolis está tudo resolvido. E não é assim. Vocês vão ver que um sistema imunológico atuante, preparado, ele depende de vários micronutrientes. A gente falou de vitamina A agora. Mas, por exemplo, a gente vai falar já já de outros. Eu já ia citar mais um, ó. Já já vocês vão ver como a gente precisa de vários outros nutrientes para essa atuação, ok? Então, a gente sabe que é importante estar aí preparado e equipado, ok? Bem, a gente já falou da integridade das mucosas, né? Então, boca, nariz. Outra coisa, o IgA, que é produzido na nossa saliva, que também é uma defesa, depende de vitamina A, ok? Então, produção de saliva, gente, é importante tanto para ajudar no processo de digestão do alimento, quanto defesa, porque já pensou quanto o alimento pode ser um veículo de contaminação, não é? Porque você está trazendo um item externo para o seu interior através da alimentação. Então, por isso que o nosso corpo desenvolveu e tem presente essas estratégias de defesa, como produção de IgA na saliva, como a questão das mucosas, como eu falei inicialmente, ok? Então, tudo isso faz parte de uma barreira de defesa do nosso corpo. Deixa eu olhar aqui agora também os tópicos, né? Então, a gente já falou da integridade das mucosas, que é importante. Vamos lá. Época de Covid, tem gente ainda fazendo dieta restritiva, fazendo dieta restringindo carboidrato. Eis o grande perigo. Por quê? Essa restrição de carboidrato vai fazer com que você mobilize, que você use sua proteína, que seria usada para estruturas importantes e relevantes, como que? Como, por exemplo, formar proteína, anticorpo, antígeno, enzima, tudo você imagina, membrana celular, tudo isso é utilizado a partir de substrato proteico. Então, quando você baixa o consumo de carboidrato, certo? Carboidrato bom, e começa a ter essa queda no seu corpo vai usar a proteína como fonte para preparar esse substrato, certo? E aí, quando ele prepara quando ele usa essa proteína para esses substratos, você acaba ficando no desequilíbrio de macronutrientes. Então, você pega a sua proteína, que você iria fazer uma enzima, iria fazer um anticorpo, e aí pega e faz o quê? Energia com proteína. Então, é um verdadeiro desperdício. Então, muito cuidado com dietas restritivas, principalmente agora carboidrato, né, que é o grande vilão da vez. Muito cuidado, porque você pode estar, sim, deixando o seu corpo mais suscetível do ponto de vista imunológico, ok? Porque você está desequilibrando esses macronutrientes e está deixando ele mais suscetível a partir de uma restrição dietética, tá? Então, cuidado com essas dietas aí loucas, com essas dietas de low carb, né, por conta própria, jejum intermitente por conta própria. Muito cuidado, tá? Porque a gente vê que as pessoas ainda têm a esperança de encontrar um milagre, de encontrar um fator que vai proteger, né? E vai proteger do vírus, proteger da contaminação. Então, o sistema imunológico não é só você tomar própolis nem água com limão. Vai muito além.
Vocês estão vendo aí que eu já falei de algumas situações, de alguns nutrientes que são importantes e relevantes, tá? Zinco também é outro nutriente importantíssimo. Zinco participa dessas reações quando a gente fala de integridade da mucosa, de estrutura proteica, a gente precisa de zinco, ok? Então, muito importante também o consumo de zinco adequado, ok? E a gente tem que também ter a consciência que vacina. Tem muita gente esperando aquela expectativa da vacina. A vacina é bem-vinda, claro, é uma ferramenta a mais para a gente se resguardar, se proteger. Mas a vacina só vai ser otimizada em um corpo que tem aí todo um aparato para que esse sistema imunológico seja realmente atuante. Vocês sabiam que indivíduos obesos com sobrepeso têm menor eficácia de vacina? Isso não é de agora não, ó. Isso já tem dados, ó, antigos. Então vejo que não tem jeito, você tem que lidar com seu estilo de vida, você tem que lidar com o teu corpo, com a estrutura do teu corpo e possibilitar o teu corpo ter esse sistema imunológico ativo, certo? Então é importante você saber que a vacina, você pode sim otimizar o efeito dessa vacina a partir de uma vida saudável, de um estilo de vida saudável. Então, quem já tem esse estilo de vida saudável, não é? Tá aí mais propício a ter efeitos positivos, inclusive da vacina, certo? Então, nós já falamos do IgA na saliva, na boca, não é isso? Outro ponto, a gente não pode falar de imunidade sem falar de microbiota. Microbiota, intestino. Bem, o nosso intestino participa sim como um órgão importantíssimo no sistema imunológico. Ele tem um próprio sistema imunológico, né? Então, vejam como é importante. Então, o seu estilo de vida vai favorecer uma microbiota saudável ou não. E o que é um estilo de vida saudável? Bem, é atividade física, movimentar, é controle da tua composição corporal, do teu peso, né, que influencia nessa microbiota. A gente sabe que nos obesos existem alteração dessa microbiota associado. Então, alimentação, consumir mais frutas, mais verduras, mais salada, certo? Consumir mais fibras de uma forma geral, reduzir o consumo de açúcar, adoçante, ultraprocessados, processados, tudo isso que de maneira geral você já sabe, não é? Então, consumir, eu tenho adequada ingestão de água. As pessoas não associam, mas a ingestão adequada de água favorece o sistema imunológico. Você tem que pensar assim, ó. Todas as reações, ou quase todas, do nosso corpo acontecem em meio aquoso, ou seja, na presença de água. Então, quando você não tem água suficiente, né, para fazer todo o transporte, para ter os fluidos, né, adequados, você fica mais suscetível, viu? Então, não existe milagre, não existe fórmula pronta. Existe o quê? Existe um comportamento saudável. Existe um estilo de vida saudável, ok? Bem, a gente pode falar também aqui do complexo B, que é importantíssimo o complexo B, porque o complexo B, ele participa de diversas reações. Biogênese mitocondrial, importantíssimo, recuperação, né, de tecido, DNA, tudo isso está associado com complexo B. Alguns fitoquímicos, né? A curcumina, né? Os curcuminoides, a cúrcuma, excelente, ajuda
efeito antioxidante, anti-inflamatório, então colabora com o sistema imunológico, certo? Bem, o que mais que a gente pode falar? Os polifenóis, né? Os polifenóis, eles estão nas frutas, nas verduras, tá? E eles favorecem a microbiota saudável. Lembra que eu falei nesse instante da microbiota saudável? Pois bem, essa microbiota saudável também precisa de alimento. E um dos alimentos são os polifenóis, ok? E ômega 3 também. Então, ômega 3 é anti-inflamatório e contribui com esse controle, certo? Da inflamação e, consequentemente, melhora a sua imunidade. Porque um indivíduo inflamado é um indivíduo mais suscetível, certo? Então, muito cuidado com inflamação, muito cuidado. E claro, vitamina D e vitamina E. Vitamina D, exposição solar, principalmente, a nossa principal fonte de vitamina D. Então, tire um tempinho, 20 minutos por dia, faz uma atividade física se possível. Já tem exposição solar e já absorve a vitamina D. A vitamina D, ela aumenta os Tregs, tá? Os Tregs são associados com produção de citocinas anti-inflamatórias e, consequentemente, está fortalecendo seu sistema imunológico. Então, a vitamina D, sim, é importante para um sistema imunológico atuante. Então, muito cuidado com os níveis de vitamina D. Como é que eu sei os níveis de vitamina D? Exame de sangue. Então, é um exame super tranquilo. Eu gosto muito, os meus pacientes estejam entre 60 e 80 de vitamina D, certo? É uma dosagem bem acima do que muita gente usa como referência de 30. Então, a gente sabe que nos estudos, nos artigos, esses são os índices recomendados, tá? Entre 60 e 80 de vitamina D. A suplementação da vitamina D é bem tranquilo também. A gente pode usar via oral, né? O principal nutricionista via oral, de 2 a 3 mil por dia. Então, principalmente vitamina D, junto com a fonte oleosa. Então, no almoço é o principal horário, porque nós temos a nossa alimentação maior teor de gordura. E como a vitamina D é uma vitamina lipossolúvel, ou seja, ela anda, né, coladinho com a gordura. Então, é melhor a absorção dela no almoço, certo? Excelente pergunta, Ana. Nada a ver. Essa produção de vitamina D é interna. Então, os raios solares tocam na tua pele, né? E estimulam, né? Várias vias lá. E aí você produz a vitamina D. Então, esse é um grande mito. Eu nunca tinha ouvido falar essa. Essa é boa. Bem, então é importante a vitamina D, certo? E também, pessoal, ter aí um teor de gordura adequado, porque a gente sabe que muita gente acaba fazendo essas dietas restritivas, como eu falei anteriormente, e acaba se prejudicando, certo? Então, vitamina D é importantíssimo. Vitamina E e vitamina C são duas que andam juntinhas. A vitamina C é um excelente antioxidante e a vitamina E recupera a vitamina C. Então, baixou o nível de vitamina C, a vitamina E vai lá e recupera, certo? Então, é importantíssimo. Agora, vamos falar um pouquinho de própolis, né? De extrato de própolis, para a gente concluir essa live, né? Ela vai ser bem objetiva mesmo. Então, sobre o extrato de própolis, existem sim, associado com melhora do sistema imunológico. No Covid já teve estudos mostrando que esse própolis foi efetivo tanto na prevenção da contaminação, quanto no caso de pior ou prognóstico negativo, certo?
Então, é sim interessante o uso do extrato de própolis. Existem dois tipos, basicamente, que é o meio onde ele é extraído: água e álcool, ok? Água e álcool. Qual o melhor? Essa é a grande dúvida de vocês. Não existe o melhor. Quando a gente fala de produtos que vêm da abelha, apícolas, a gente tem que saber que existe uma diversidade. Então, o que a gente sempre orienta é você ter uma diversidade no consumo. No geral, o de álcool, o extrato de álcool, ele acaba acarretando ou vindo mais fitoquímicos, certo? Então, mas o de álcool também tem. E ele é efetivo, por exemplo, contra o Covid-19. Então, é saber utilizar no seu contexto, certo? Importante, quantas gotas? Em média, 20 gotas por pessoa, um adulto. Você pode tomar ele puro, pode tomar em água, pode tomar num suco, um suco de laranja, um suco de limão, no shot, né? De manhã, o famoso shot. Então, você pode consumir, certo? Você pode comprar um orgânico, porque o orgânico você certamente ou provavelmente vai ter maior concentração desse própolis e também a segurança do orgânico. Porque o orgânico está associado, ele não tem nada, nenhum traço de nada que não seja natural, né, proveniente aí de toda a produção tem uma preocupação para ele ter lá esse destino como orgânico, certo? Então, compra onde? Farmácia, casas de produtos naturais também a gente encontra o própolis. Então, é bem tranquilo, é bem fácil, certo? Algumas pessoas podem ter alergia, sim, não é comum, mas pode se manifestar. Então, por causa do pólen, o extrato de própolis, ele acaba vindo outras coisas juntas. Vem o pólen, certo? Pode vir alguma resina. Então, se a pessoa tem alergia a algum desses itens, é mais suscetível a ter sim uma alergia com o própolis. Então, no geral, não se tem, mas, né, cada pessoa é uma pessoa. Então, é sempre ver quem é a pessoa, ver se já teve casos de alguma alergia com algum alimento proveniente das abelhas, que também é um caminho, né? Ou alergia a algum outro alimento que seja proveniente, né? Ou seja, bem próximo, ajuda a gente a diagnosticar, certo? Então, quanto extrato de própolis é isso? Criança pode tomar? Pode. A partir de 10 gotas, certo? Criança geralmente aceita melhor o extrato aquoso. Grávida pode tomar? No geral, sim, mas sempre oriento o aquoso, né? Grávida deve sim evitar, no geral, tudo que tem aí um teor alcoólico, certo? Alguma dúvida, pessoal, sobre própolis? Outra dúvida também frequente é: extrato de própolis verde é melhor? É melhor do que o outro? Não, é um tipo de própolis. Então, ele tem seus benefícios, assim como o própolis verde, própolis vermelha, né? Tem o mesmo, é o tipo, né? O que que acontece? Própolis verde se destina à vegetação que essa abelha consumiu. Então, eu esqueci o nomezinho da planta agora, mas ela foi lá, consumiu essa planta, e aí se diz que é extrato de própolis verde. Então, o tipo aquoso ou álcool pode ser de qualquer tipo de própolis, certo? É o processo. O processo a gente define se é aquoso ou se é álcool, tá? Processo de extração. Mas todos são bem-vindos. Alguns casos específicos, então, pessoas que têm alguma doença, câncer de próstata, por exemplo, ou alguma patologia que seja específica, aí a gente coloca
algum própolis também específico, que já tem estudos que comprovem a atuação naquele tipo de patologia. Mas, no geral, para esse consumo nosso do dia a dia, são todos bem-vindos, tá? Sempre olhar a lista de ingredientes para ver se é só extrato de própolis mesmo, ver se não tem açúcar, que alguns têm mistura, certo? Olhar a concentração. Então, acima de 11% é uma boa concentração. Então, isso você encontra lá no rótulo, né? Na caixinha do própolis, você acha essas informações. Então, lista de ingredientes do própolis, concentração, certo? É importante. Alguma dúvida, pessoal, mais sobre o própolis, sobre o extrato do própolis? Acho que é isso, né? Então, eu falei dos pontos sobre o sistema imunológico. Vou deixar essa live salva lá no YouTube, certo? E vocês podem rever depois lá no canal, certo? Toda segunda-feira vamos fazer essa live, às 16h30. Então, quem tá por aqui compareceu, assistiu, tirou suas dúvidas. Então, é muito bom ter vocês por aqui. Tá? Próxima segunda a gente volta nesse mesmo horário. Muito obrigada mesmo a todos que entraram. Um beijão, obrigada, Ana. Você conseguiu entrar. Beijo, fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. E até a próxima segunda na live. E lá, se você chegou agora, chegou depois, lá no YouTube, Priscila Ribeiro Nutricionista vai ter essa live salva, certo? Amém. Tchau, tchau.